peço por gentileza que você abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 18, do versículo 33 ao 40. Evangelho de João 18, do 33 ao 40. Hoje nós vamos aprender sobre o imperfeito plano perfeito de Pilatos. Nós estamos na reta final dos dias de Jesus Cristo aqui nessa terra. Nesse mesmo dia, ele será crucificado, morto. Agora Jesus está diante de Pôncio Pilatos. Vamos ver. Pilatos então voltou para o pretório. Chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: eu não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Pode tomar o seu assento. Como você pode notar aí na projeção, o tema escolhido por mim para esse sermão ou para esse bloco de textos é o imperfeito plano perfeito de Pilatos. Talvez você esteja tentando quebrar a sua cabeça para entender o significado disso. Talvez aparentemente isso não faça nenhum sentido para a sua mente e pode até parecer algo contraditório. Mas o que eu quero me expressar com esse tema é aquilo que você mais encontra em filmes que você assiste por aí, em novelas e tudo mais. Certamente você já viu isso acontecer em inúmeros filmes, quando tudo começa a dar errado na vida de um personagem, todos os seus planos são fracassados, mas no final toda a história ou todos os fracassos desse personagem acaba que empurra ele para um final majestoso, um final glorioso. Tem um filme que está projetado para vocês aí, chamado A Procura da Felicidade, interpretado por Will Smith, baseado em fatos reais, é baseado na vida de um homem chamado Chris Gardner. O filme, do começo ao fim, é desesperador. Tudo dá errado na vida do Chris. Tudo que ele faz, todas as decisões, e ele acaba indo morar na rua com o seu filho. É um filme muito triste. Isso porque o filme não trata da sua infância. Porque a infância desse personagem, que na verdade é interpretado por Smith, foi mais trágico ainda. Ele teve abusos na infância e tudo mais. É bem trágico. O filme trata da vida adulta dele. O que nós percebemos ao longo desse filme é que tudo que ele fazia dava errado. Todos os seus planos davam errado. Mas lá no desfecho final da história, nós percebemos que todos os seus fracassos na sua vida cooperaram ou empurraram para que ele se tornasse um grande corretor da Bolsa de Valores, um homem muito sucedido. Hoje, ele é um grande palestrante nos Estados Unidos. E em 2016, sua fortuna era estimada em 60 milhões de dólares. De forma que quando nós olhamos para a história de Gardner, vendo o seu desfecho final, podemos afirmar que, na verdade, seus planos não deram errado. Na verdade, todos os seus fracassos, as suas lutas, tudo isso o empurrou para ser o que ele é hoje. O que nós vamos perceber no nosso texto é um pouco parecido com isso. É um pouco parecido. Nós encontramos no nosso texto o Pilatos, um homem fracassado, usando estratégias fracassadas para se livrar de uma bomba que caiu no seu colo. Como nós temos visto, os religiosos que não gostavam de Pilatos jogaram uma bomba no colo dele. E eles agiram de forma maligna porque eles odiavam Pilatos.
E agora Pilatos, no nosso texto, está de todas as formas usando suas estratégias para se livrar dessa bomba, mas tudo que Pilatos faz dá errado. Os judeus sempre estão vencendo, e Pilatos cada vez mais está sendo encurralado. Hoje veremos que tudo vai dar errado para Pilatos, absolutamente tudo. Mas veremos no final dessa história um final glorioso, um final vitorioso, mas não para Pilatos. Um final glorioso para o nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, para nós também. No final, veremos que os imperfeitos planos de Pilatos, na verdade, fazia parte dos perfeitos planos de Deus para executar a obra da redenção em nosso favor. Como nós vimos na semana passada, e eu acabei de dizer, uma bomba foi lançada no colo de Pilatos, e os religiosos estão loucos para que Pilatos dê uma sentença de morte para Jesus. E Pilatos está louco para fugir de fazer isso. Mas não vai dar certo. Você deve se lembrar do dilema de Pilatos que eu falei para vocês na semana passada. Qual era o dilema de Pilatos? Se Pilatos resolve inocentar Jesus, os religiosos poderiam incitar a multidão e começar uma rebelião. Por outro lado, se Pilatos resolve condenar Jesus, os discípulos de Jesus podem iniciar uma rebelião. De um jeito ou de outro, a cabeça de Pilatos ia rodar. Desse modo, nós encontramos Pilatos num braço de ferro com a elite religiosa, e Pilatos está perdendo feio. Ele não consegue escapar dessa bomba que está no seu colo. Ele está temendo isso porque nós estamos na semana da Páscoa, onde quintuplicava o número de adoradores. Os judeus ficavam de cabelo em pé nessa época, e Pilatos está desesperado porque o acordaram logo que o sol nasceu, com uma multidão na frente da sua casa, com uma bomba, um problema para ele resolver. Esse é o dilema de Pilatos. Então, no decorrer do sermão de hoje, nós vamos ver Pilatos inúmeras vezes tentando escapar, tentando fugir, elaborando seus planos para fugir, mas nada vai funcionar para Pilatos e ele vai fracassar. Na semana passada, olhando para o nosso texto, para esse bloco, nós estudamos apenas o diálogo de Pilatos com os religiosos. Hoje nós vamos ver o diálogo de Jesus com Pilatos e depois de Pilatos com os religiosos. Após Pilatos tentar se livrar desse grande problema fazendo vistas grossas, lembra que na semana passada os judeus então jogaram essa bomba no colo de Pilatos, e Pilatos já teve logo de cara uma ideia mirabolante. Ele ofereceu uma liberdade ou panos quentes para que os judeus pudessem eles mesmos executar Jesus. Pilatos disse assim: execute vocês mesmos de acordo com a lei de vocês. Na verdade, nós vimos que isso era proibido, porque Roma não permite morte por apedrejamento, nenhum tipo de morte. Quem executa é o Império Romano. Mas quando essa bomba caiu no colo de Pilatos, ele falou: eu não quero esse problema para mim. Então resolva vocês, eu vou fazer vistas grossas, vocês podem matar à vontade, leve para fora e mate. E assim Pilatos resolveria o problema. Mas a elite religiosa não estava disposta a abrir mão de uma execução pública e vergonhosa para Jesus. Eles queriam, na verdade, uma oficialização de Roma para a morte de Jesus, que daria mais autoridade para eles ainda. Pilatos não conseguiu se livrar disso. E agora nós estamos num texto onde Pilatos continua encurralado pela pressão dos religiosos, pela pressão da Páscoa judaica, pela pressão dos discípulos de Jesus. E Pilatos está então numa situação delicada, ele está encurralado. Então, nesse momento em que os religiosos não aceitam a sugestão de Pilatos para levar Jesus e apedrejá-lo fora ali dos recintos ali do templo de Jerusalém, então Pilatos chama o Senhor Jesus Cristo para dentro do pretório para uma breve audiência com eles. Veja como Pilatos interrogou o nosso Senhor Jesus Cristo, dos versículos 33 a 38, nós vamos ler daqui a pouco. Mas antes de irmos para esse diálogo, é importante recordar que Pilatos sabia muito bem que Jesus era inocente. Pilatos vai dizer: eu não encontrei crime nenhum nele. Pilatos tinha ciência, ele sabia que Jesus era inocente e que tudo era uma conspiração dos religiosos
porque eles eram invejosos. Como governador, Pilatos era um homem que já havia julgado inúmeros casos. E ele sabe muito bem reconhecer o inocente. E esteve diante de Pilatos pessoas inocentes e pessoas culpadas. E todas as pessoas que estiveram diante de Pilatos, que ali é a sua última chance de apresentar as suas provas, os seus argumentos para se livrar da sentença final, todas as pessoas, inocentes ou não, diante de Pilatos, sempre apresentaram os seus argumentos. Sempre deram um jeito de falar o porquê não deve ser condenado. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus está debaixo de fortes acusações sem fundamentos por parte dos religiosos. Ele está aqui gozando da simpatia de Pilatos, o governador. E ainda assim, Jesus não emitiu nenhuma palavra diante de Pilatos. Ele gozava da apreciação de Pilatos. Pilatos sabia que ele era inocente, Pilatos estava doido para liberá-lo. E Jesus tem a chance nessa audiência de provar que ele era inocente, mas ele não abre sua boca. E os sinópticos ou os outros evangelistas nos mostram que Pilatos ficou atônito e confuso diante do silêncio majestoso de Jesus Cristo. Nós não podemos nos esquecer que tudo nessa noite era o cumprimento do perfeito plano de Deus, executado dentro dos imperfeitos planos de Pilatos de libertar Jesus. Inclusive, o silêncio do nosso Senhor Jesus Cristo mostra que tudo isso fazia parte do perfeito plano de Deus. Quando nós lemos Isaías, lá no capítulo 53, versículo 7, 700 anos antes desse evento acontecer, ali é nos dito que o Senhor Jesus Cristo, ele foi humilhado, ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Então o que nós estamos vendo, na verdade, é a execução do perfeito plano de Deus, apesar dos imperfeitos planos de Pilatos. Para Pilatos, evidentemente está tudo dando errado, mas para Jesus nada está dando errado, está dando tudo certo. Pilatos então, após examinar o caso do nosso Senhor Jesus, ele constatou que Jesus era inocente, que ele não fez nada. Assim sendo, no exercício do seu governo ali, Pilatos deveria encerrar essa audiência, dar o caso por encerrado, libertar Jesus e abafar a multidão de uma rebelião. Era isso que ele deveria fazer. Mas Pilatos estava receoso das implicações políticas de ofender a elite religiosa, o sinédrio, que era uma carne de pescoço. Era uma tranqueira aquele sinédrio lá, todos corruptos. Ele sabia que se ele fizesse isso, se ele se levantasse contra o sinédrio, ia custar muito caro para Pilatos. Então o que Pilatos fez? Ele não encerrou aquela audiência, porque ele sabia que a sua cabeça estava prestes a rolar. Roma já estava esgotado com Pilatos, porque Pilatos só tomou decisões estúpidas no seu governo na Judéia. Como eu mencionei para vocês na semana passada, a região da Judéia era uma bomba relógio prestes a explodir. Ninguém gostava daquela região, era um lugar difícil de governar, porque os judeus são complicados, principalmente tendo uma Suprema Corte, como o Sinédrio. Os judeus daquele tempo faziam da Judéia uma das províncias mais difíceis para se governar. Para aquela região, era preciso um governador forte, firme, de pulso e sábio em suas decisões. Virtudes essas que nós não encontramos na vida de Pilatos. Muito pelo contrário, Pilatos era um cara conturbado, problemático e tomou inúmeras decisões que fizeram os judeus não ter o respeito por ele como governador. A alta elite religiosa e os judeus odiavam Pilatos. Só para vocês terem uma ideia, para entender o peso, a pressão que estava nos ombros de Pilatos e também a dificuldade que Pilatos tinha com aquela região e os judeus tinham com Pilatos. Só para você ter uma ideia, Pilatos, quando assumiu aquela região, ele é o 5º governador da Judéia. Quando ele assumiu, logo no seu primeiro ato, o Pilatos foi lá, trouxe um transtorno imenso para a região da Judéia e irritou os judeus. O que ele fez? À noite, na calada da noite, Pilatos ordenou que os seus soldados entrassem na região em volta do palácio de Herodes,
portando os seus estandartes. E o que tinha nesses estandartes? A imagem de César. E a imagem de César era uma violação direta ao segundo mandamento. Por quê? Porque para os romanos o César era uma divindade. Na calada da noite ele fez isso em seu primeiro estúpido ato. Os judeus acordam de manhã, viram aquilo, ficaram loucos, ficaram mordidos de raiva. Foram até a casa de Pilatos, o palácio de Pilatos, para protestar. Pilatos, um homem orgulhoso, nem deu ouvidos. Mas eles continuaram protestando por dias e dias na frente da casa de Pilatos. Então, 5 dias depois, Pilatos mandou um recado dizendo que ele concordou se encontrar com os judeus no anfiteatro local. Mas era uma armadilha, uma emboscada contra aquelas pessoas. Ele ordenou então, Pilatos ordenou que os seus oficiais, lá no anfiteatro, cercassem os judeus, os ameaçando de serem decapitados. Vou cortar a cabeça de vocês se vocês não pararem o protesto. Sabe o que os judeus fizeram? Baixaram aqui a gola e mostraram o pescoço, então mata. Aí Pilatos percebeu que o povo era meio doido, que não dava para brigar com eles. Então Pilatos recuou, deu um passo para trás e mandou remover os estandartes com as imagens de César de Jerusalém. Será que ele aprendeu? Não, Pilatos não aprendeu. Em outra ocasião, ele usou o dinheiro do templo para construir um aqueduto em Jerusalém, até Jerusalém. A sua ideia era fornecer água para os seus soldados para que futuramente invadisse Jerusalém para destruí-la. Os judeus perceberam, descobriram e também ficaram revoltados. E Pilatos, nesse caso, usou a força da violência para abafar os judeus. Então, o ódio dos judeus aumentou ainda mais. Em outra ocasião, Pilatos mandou fazer alguns escudos dourados em dedicação a Tibério. Tibério era o César da época. Ele os pendurou no palácio de Herodes. Até aí, beleza, é só uma comemoração ou uma alusão a alguém. Mas o problema foi que Pilatos usou uma inscrição que se referia ao imperador com todos os atributos tradicionais de um imperador. E um deles era que ele era divino. Não posso dizer a vocês o que aconteceu. Os judeus ficaram revoltados mais uma vez. Ficaram com raiva, porque a sua fé mais uma vez foi ofendida. E os que vieram antes de Pilatos respeitavam a fé judaica, porque sabiam que mexer com o judeu não é brincadeira. E agora eles estão revoltados, porque a fé foi violada. Eles não respeitaram a fé deles. E eles, dessa vez, foram protestar diante de César Tibério. E ficou ruim para Pilatos, porque Tibério ordenou que os escudos fossem removidos da cidade. Pilatos levou uma advertência muito forte. Ele teve que retroceder. Mas por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Estou dizendo tudo isso para vocês para que vocês entendam que o relacionamento de Pilatos com os judeus não era bom. E por isso a malignidade, não só por isso, é que eles eram malignos mesmo, mas acentuou ainda mais a malignidade da elite religiosa. Eles queriam ver o fim de Pilatos. Eles não queriam só matar Jesus, eles queriam também prejudicar Pilatos, porque eles não gostavam de Pilatos. Então é importante que você entenda isso. A tensão que está em cima de Pilatos. Tem mais isso ainda, ele era odiado pelos religiosos. Por isso eles não aceitaram também apedrejar Jesus e resolver o problema, porque eles aproveitaram dessa oportunidade também para encurralar aquele que eles odiavam, Pilatos. Às vezes nós pensamos, e eu já pensei isso, que Pilatos teve um ato nobre, ele lavou as mãos ali, dizendo que ele não é culpado do sangue inocente de Jesus. Mas, na verdade, lavar as mãos foi um grande ato de covardia e fraqueza. Foi claramente manipulado pelo Sinédrio, o tal do Pilatos. Claramente. Certamente, Pilatos não era um governador piedoso, não era alguém preocupado com os judeus, não era alguém preocupado com a Judéia. Na verdade, ele era impiedoso e cruel. Em Lucas 13, versículo 1, nós encontramos a descrição referente ao triste incidente envolvendo alguns galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios. Esse é o Pilatos.
Consegue perceber o tamanho da tensão que estava sobre os ombros de Pilatos nesse momento da história? Agora o governador pagão teria que julgar um caso religioso e complicado e arriscado. Se ele soltasse Jesus, problema. Se ele condenasse Jesus, problema. Pilatos não tinha para onde escapar. Que situação delicada é essa do tal do Pilatos? Os religiosos não gostavam de Pilatos, por isso agiram assim de forma maligna, prepararam acusações para manipular a decisão de Pilatos contra Jesus. Ele está numa emboscada. Ora, pense na cena. Nesse momento da história, o Senhor Jesus está lá dentro, no palácio de Pilatos, no pretório. Está em pé diante de Pilatos, que está sentado para ouvi-lo. E aquela multidão que ficou do lado de fora, incitada pelos religiosos, começam a promover ali uma sequência de insultos e acusações contra Jesus. E Pilatos está ouvindo. Jesus está ouvindo. Eles estão dizendo um monte de coisa sobre Jesus. Mas o Senhor Jesus, diante de Pilatos, ao invés de se defender, ele não fala nada, ele fica em silêncio. E o silêncio de Jesus impressionou Pilatos. Em Mateus 27, do 11 ao 14, nós lemos: respondeu-lhe Jesus. Jesus foi posto diante do governador e esse lhe perguntou: você é rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos perguntou assim a Jesus: você não ouve as acusações que eles estão fazendo contra você? Você não está ouvindo isso não? Mas Jesus não lhe respondeu uma única palavra, de modo que o governador ficou impressionado. Mas quais eram as acusações? O que aqueles judeus falavam acerca de Jesus? Lucas, capítulo 23, 1 e 2, registra as acusações. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe pagamento de imposto a César e se declara o próprio Cristo um rei. Note que a ênfase das acusações recai sobre violações contra o Império Romano. Ele está subvertendo a nossa nação. Essa nação estava debaixo do Império Romano. Subverter a nação era subverter também a nação que governava, a nação romana. Ele proíbe pagamento a César. Mentira. Jesus disse: dai a César o que é de César. Mentira. E ele se declara o próprio rei, o próprio Cristo, que também traria problemas, uma afirmação como essa, porque não há outro rei senão César. Então, a ênfase que os judeus usaram aqui para condenar Jesus estava respaldado não na sua religião mais somente, mas principalmente no que diz respeito às ações civis de Jesus. Estava violando as leis de Roma. Essa é a ênfase. Mas após o impressionante silêncio de Jesus, Pilatos então faz uma pergunta que está no versículo 33 de João. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Ele perguntou isso porque eles estavam gritando lá fora: ele se diz rei, ele se diz o Messias. Aí Pilatos então pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? Aí Jesus responde com uma outra pergunta no versículo 34. Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outro te falaram a meu respeito? Você está fazendo essa pergunta de você mesmo ou você ouviu isso de alguém? E aí Pilatos retruca. Versículo 35. Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo, os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Foram eles. Não tem nada a ver com isso. E termina com uma pergunta: o que é que você fez? O que você fez de errado? O que aconteceu com você para eles quererem te matar dessa forma? Nisso o Senhor Jesus responde no versículo 36. O meu reino, Pilatos, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui.
Eu sim sou o rei, mas não reino aqui. Meu reino é diferente. Se meu reino fosse daqui, eu pediria e o meu pai me enviaria 12 legiões de anjos, conforme ele disse lá no jardim do Getsemane, que acabaria com o Império Romano brincando. Mas meu reino não é daqui, eu sou rei sim. Aí Pilatos então responde, lá no versículo 37. Então você é rei, afirmou Pilatos. E nesse mesmo verso, o Senhor claramente afirma ser o rei de Israel. Veja a resposta brilhante de Jesus. Tu dizes que sou o rei. Tu dizes que sou o rei, é como se ele dissesse, é exatamente como você disse, Pilatos. Eu sou o rei. De fato, por esta razão nasci. E para isto, para reinar, para ser o rei, para isso vim ao mundo. Eu vim ao mundo para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Todos os que são da verdade me ouvem. Após o Senhor Jesus afirmar que veio a este mundo para testemunhar a verdade, e que os que são da verdade o ouvem, então Pilatos fez uma pergunta desinteressada no versículo 38. Que é a verdade? Essa é a pergunta de Pilatos. Mas não pense você que Pilatos estava se importando com a resposta. Não pense que Pilatos estava interessado em saber o que é a verdade de fato. É como se ele, ao ouvir Jesus falando assim, aqueles que ouvem a verdade me seguem. Que é a verdade? E saiu. Logo ele saiu. Ele disse isso e saiu novamente para onde os judeus estavam e disse, após avaliar Jesus, eu não acho nele motivo nenhum de acusação. Não há nada para acusá-lo. Lucas registra então que os planos de Pilatos de inocentar Jesus não estavam dando certo. Ele de fato queria. Ele não viu nada em Jesus para condená-lo. Mas os judeus começaram a lançar mais acusações ainda contra Jesus. Eles já estavam acusando Jesus das 3 acusações que eu acabei de apresentar. Mas quando Pilatos disse, olha, eu vi ele aqui, avaliei, fiz um interrogatório, eu não vejo nada nele. Nada o suficiente para condená-lo. E os judeus falaram, espera aí, então vamos botar mais força aí, vamos botar mais pressão. Lucas 23, do 5 ao 6, registra que eles insistiram, gritando, ele está subvertendo o povo em toda a Judéia. Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Agora a acusação mudou. Uma cartada na manga. Ele está subvertendo toda a Judéia. Então você está governando a Judéia. Está subvertendo o povo que você é responsável. Agora, eles mudaram então os discursos ou a sua estratégia para os ensinamentos. Mas, quando Pilatos ouviu a seguir que ele era um galileu, Pilatos teve uma ideia. Um novo plano surgiu na mente de Pilatos. Veja aí. Ele está subvertendo o povo com toda a Judéia, com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Aí Pilatos ouviu, Galileia? Ele vem da Galileia? Aí o texto diz que, ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era da Galileia. Agora, os problemas de Pilatos acabaram. Pilatos, então, teve uma brilhante ideia, brilhou aqui e falou, agora acabou o problema. Eu vou jogar essa bomba no colo de Herodes, porque ele não é da minha jurisdição, ele é da Galileia, eu sou da Judéia. Quem governa na Galileia não sou eu, Herodes Antipas. E ele odiava Herodes Antipas, eles eram inimigos. Ficaram amigos aqui agora, nessa conspiração contra Jesus. Então Pilatos falou, eu resolvo 2 problemas. Ao mesmo tempo, eu me livro dos judeus e também lanço uma bomba no colo do meu inimigo. Não gosta dele mesmo? Essa foi a ideia dele. Ideia brilhante, sensacional. Porque se Herodes condenasse Jesus, Pilatos estaria livre de ter uma rebelião debaixo do seu nariz. Mas vamos ver o que aconteceu com a interrogação que Herodes fez com Jesus. Então o Senhor Jesus é levado até Herodes, que estava naquela região por causa da Páscoa, dando reforços com soldados oficiais por causa da Páscoa, então estava perto. E o Senhor Jesus está então diante de Herodes Antipas. Quando nós olhamos aqui para o Evangelho de João,
João não registrou nada desse diálogo de Jesus com Herodes, mas Lucas registrou. Então estou recorrendo a Lucas 23, do 8 ao 12. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre. Por que ele ficou alegre? O texto diz que há muito tempo ele queria ver Jesus, estava curioso para ver Jesus. Será que ele tinha fé em Jesus? Ele queria conhecer o Salvador da vida dele? Não. O texto diz que ele estava curioso, queria ver Jesus, pelo que ele ouvira falar dele, e esperava vê-lo realizar algum milagre. O que Herodes queria? Ver um espetáculo público, ver Jesus realizando um milagre. Afinal, a fama de Jesus não era essa, que ele realizava milagres? Então Jesus agora está diante dele, e o texto diz que interrogou-os com muitas perguntas, que nós não sabemos quais, mas Jesus ficou em silêncio. Também não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes estavam ali presentes, o texto diz, e eles ficaram acusando Jesus com veemência. Parece Satanás, né? Ficaram o tempo inteiro acusando Jesus diante de Herodes Antipas. Então Herodes e os seus soldados começaram a zombar, ridicularizar Jesus. Colocaram sobre ele um manto esplêndido, um manto real, e mandaram ele de volta para Pilatos. Herodes e Pilatos, o texto diz, até ali eram inimigos, mas a partir daquele dia se tornaram amigos. Então o Senhor Jesus é vestido como um rei e mandado de volta para Pilatos. Imagina o desespero de Pilatos. Achou que o problema tinha resolvido, que o seu plano deu certo. Estava lá relaxadão agora, lá no pretório. Ufa, me escapei, me livrei dessa. De repente, aquela multidão vindo, ele olha Jesus voltando. Ai, ai, ai. Não conseguiu se livrar dessa bucha. E para piorar, você deve se lembrar que eles foram até o pretório assim que amanheceu, alta madrugada. Herodes já estava dormindo, ainda estava dormindo, foi acordado. Uma multidão estava ali. Agora, o tempo passou. As pessoas acordaram. Mais pessoas estão andando nas ruas. Então Jesus sai carregado, amarrado como um prisioneiro, conduzido pelos oficiais do templo e por soldados romanos. Uma multidão vai atrás nessa procissão. Isso despertou a atenção das pessoas, evidentemente. Você acha que é só o brasileiro que é curioso? Então ele vai lá para o interrogatório com Herodes, passa por essa inquirição, depois volta amarrado, sendo carregado como um criminoso. Você deve se lembrar que na segunda Páscoa, depois do ministério de Jesus, do início do ministério de Jesus na terra, muitos foram na festa da Páscoa procurar Jesus por causa da sua fama. E agora nós estamos na outra Páscoa, a terceira Páscoa depois do ministério de Jesus. E as pessoas ainda queriam conhecer Jesus. E agora elas estão vendo Jesus, que eles querem conhecer, andando como um prisioneiro. Eu quero saber o que vai acontecer. Quando eles voltam, então, para Pilatos, aquela multidão que já estava ali, recebe mais outra multidão que vem acompanhando pelas ruas o Senhor Jesus Cristo. Isso aumentou ainda mais a pressão sobre o lombo de Pilatos. Se estava ruim, agora piorou. Então, pela segunda vez, o Senhor Jesus está de frente com Pôncio Pilatos. Veja aí. Apesar de não ter saído do jeito que Pilatos planejou, ele vai tentar mais uma vez um golpe. Ele tem uma cartada na manga. Pilatos não quer de maneira nenhuma condenar Jesus. Mas ele tem agora uma carta na manga. Deu tudo errado, uma multidão apareceu fazendo pressão, e agora ele vai usar o veredicto de Herodes também, anexado ao seu veredicto, para dizer, olha, sinto muito, nós vamos soltar Jesus. Por quê? Porque eu não encontrei nada. Herodes também não encontrou nada, então não temos o que fazer. Na verdade, Jesus não merece nem ser castigado. Mas Pilatos, para dar uma calmada, abafar a situação, falou, não, eu vou dar umas açoitadas nele aqui e depois eu liberto ele. Veja o que está escrito em Lucas 23, 13 a 16. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes, vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião.
Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que vocês fazem contra ele. Aqui é o veredicto de Pilatos. E agora ele anexa, como um trunfo, como uma segunda cartada. Nem Herodes, pois ele mandou de volta para nós. Como vocês podem ver, esse homem nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Pilatos imaginou que agora ia dar certo. Porque agora eram dois governadores, um da Judéia e um da Galiléia, dizendo que não viu nada em Jesus Cristo. Então, um açoite, um castigo, tá bom demais. Não deu certo, evidentemente. Essa tática também fracassou, porque tudo que Pilatos fez aqui deu errado. Porque os religiosos não estavam dispostos a considerar a libertação de Jesus. Eles não sairiam dali enquanto não encontrasse o Senhor Jesus Cristo pendurado naquela cruz. Tudo estava dando errado para o tal do Pilatos. Então Pilatos não desiste. Ele saca mais uma carta da sua manga. Ele encontrou uma brecha nos costumes judaicos no dia da Páscoa. E agora ele tem uma brilhante ideia. Vejamos qual é a ideia de Pilatos. Mas eu preciso dizer a vocês que João conta essa história bem resumida. Você está percebendo que eu estou recorrendo a Lucas o tempo todo, às vezes em Mateus. Porque João escreveu depois deles, então João não precisa tecer muitos detalhes. Vou para o João aqui primeiro. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele, em Jesus, motivo algum de acusação. Agora veja a sacada. A carta na manga. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. É costume de vocês. Veja a sacada de Pilatos. Veja a estratégia de Pilatos. E aqui o texto só diz que eles em resposta gritaram: ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Assim que termina João. Quando nós lemos os outros evangelistas, nós descobrimos que na Páscoa era costume o governador soltar alguém da prisão. Alguém tinha que ser solto da prisão nessa época. Dentre opções, o povo escolhia. João, no versículo 17, deixa claro que o governador era obrigado a fazer isso. Então Pilatos, ele se lembrou do pior prisioneiro que tinha naquela época. O texto diz que Barrabás, ele era conhecidíssimo. Era um prisioneiro conhecido, foi preso por insurreição, rebelião contra Roma e assassinato. Era o pior que tinha na prisão. Agora, qual que é a ideia de Pilatos? Quer saber? Eu vou escolher o pior, o menos provável. E vou colocar para que eles escolham entre Barrabás e Jesus. Evidentemente, ninguém vai querer que esse criminoso, bandido, seja solto. Quem é Jesus? Que crime Jesus cometeu? Nenhum. Não matou ninguém. Não tem insurreição. Então, esse plano vai dar certo. Confia. Agora vai. Esse é o plano perfeito. Colocar para que a multidão escolhesse. Olha só que perfeito o plano. Ele tirava, assim, dos religiosos a decisão. Agora a multidão vai escolher. Será que a multidão vai escolher um criminoso solto? Um elemento de alta periculosidade? Não, vão escolher Jesus, é o menos pior, segundo a avaliação deles. O menos pior. Ele vai colocar alguém inofensivo, alguém inocente, contra um criminoso. E Pilatos apostou que o povo não escolheria um criminoso para ser solto naquele dia. Imaginou que o povo escolheria Jesus para ser liberto. Plano perfeito. Mas seu imperfeito plano não deu certo novamente. Não deu certo. A elite religiosa estava realmente determinada naquele dia a forçar Pilatos a executar Jesus. Eles também tinham uma carta na manga. Nesse braço de ferro, Pilatos perdeu todos. Os religiosos, então, usaram a sua influência, o texto diz, para persuadir o povo a escolher Barrabás ao invés de Jesus. A elite religiosa começou a persuadir o povo. Veja como eles foram sagazes e manipularam a multidão. Marcos, capítulo 15, do 9 ao 15.
Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes, preste atenção, incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Ao contrário, estava evidente que eles queriam soltar Jesus, porque Barrabás era um mau elemento. E os religiosos, percebendo isso, incitaram o povo a tomar uma decisão contrária. A decisão, então, seria que Barrabás fosse solto. E funcionou. Então, o que farei com aquele que vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. E a resposta foi: crucifica-o, gritaram eles. Aí Pilatos, assombrado com isso, um homem inocente, sem provas, falsas acusações, movido por inveja. Herodes não viu nada, ele também não viu nada, achando que vai dar certo o seu plano de soltar Jesus. E agora, o que eu devo fazer com ele então? E de repente ele escuta o povo gritando: crucifica-o. Imagine o susto de Pilatos. Então ele reage. Instintivamente ele reage perguntando: mas por quê? Por que eu vou matar esse homem? Que crime ele cometeu? Ele não fez nada para que merecesse isso. Lembrando que a morte por cruz era destinada aos piores elementos, a criminosos, a pessoas que se levantaram contra Roma. Por que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas enquanto Pilatos estava fazendo essas perguntas, o texto diz, e eles gritavam ainda mais. Enquanto Pilatos estava questionando, o povo começou a berrar ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Aí Pilatos se vê numa sinuca de bico. E o texto diz aqui que, desejando agradar a multidão, estava temendo o seu pescoço, é claro, Pilatos então soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Aqui a parte final está um pouco abreviado, mas nós vamos ver que ele mandou açoitar Jesus, voltou, apresentou Jesus, todo arrebentado, ainda na expectativa de que Jesus não fosse morto, mas Jesus foi crucificado mesmo assim. Isso nós vamos ver no próximo capítulo. E também no próximo capítulo nós vamos perceber que Pilatos estava amedrontado, temendo rebeliões. Ele estava com muito medo, ele estava temendo rebeliões. E para piorar a pressão sobre Pilatos, no momento em que ele está ali inquirindo Jesus, alguém chega para Pilatos com uma mensagem de sua esposa. E ela disse assim: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Eu não queria estar no lugar de Pilatos com tanta pressão assim. Como eu e você podemos perceber, irmãos, todos os planos de Pilatos fracassaram. Não aconteceu como ele planejou. Nada saiu como ele queria. Tudo estava dando errado para ele nessa história. Porém, assim como em muitos filmes, essa história terá um final feliz. Essa história terá um final glorioso. Porque o texto que está em tela para você, na parte que está sublinhado, nós lemos: Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Peraí, você agora ficou confuso. Eu disse que o final da história era glorioso. Era um final feliz, mas ele soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Que final feliz é esse, pastor? Está ficando doido? Isso mesmo. Esse é o nosso final feliz. Essa história teve um final feliz, porque essa história terminou com a morte de Jesus numa cruz. Terminou com o nosso Senhor pendurado, derramando o seu precioso sangue num sacrifício perfeito, porque a cruz era o perfeito plano de Deus. Por isso o tema: o imperfeito plano perfeito de Pilatos. Eu falei para os irmãos ali na classe de novos membros que quando eu era criancinha, eu gostava de assistir, minha mãe levava para assistir, onde eu moro tem uma avenida muito grande, lá no bairro, o Felipe deve conhecer, na Estiva,
que termina com uma igreja lá no alto. E na época de Corpus Christi, essa época da paixão, acontecia aquela encenação. Então o personagem Jesus ia carregando a cruz ao longo daquela avenida que era longa, tomando chicotada e tal, tudo mais. E eu ali com a minha mãe acompanhava isso. Eu era pequenininho, tinha a idade do John, um pouco menos. E eu estava ali acompanhando. Tinha uma raiva do Judas, que traiu Jesus. E aí quando chegava no julgamento, que acontecia lá na igreja, na parte de cima, que dava para todo mundo ver, Jesus estava diante de Pilatos, que eu nem sabia o nome. Mas eu ficava torcendo ali para que ele fosse bonzinho com Jesus. Porque lá em Taubaté tem a estátua do Cristo Redentor, e eu cresci ouvindo que Cristo era uma pessoa boa. E agora estão matando um homem bom. E eu estou torcendo lá para o Pilatos, que eu não sabia que esse era o nome dele. Eu estava desesperado, porque estava tudo dando errado. E no fim, Jesus é elevado a uma cruz e pendurado, para meu desespero. E nessa época, algo que eu pensava assim, coitado de Jesus que morreu naquela cruz. Esse era o meu pensamento. Talvez você pensou isso também quando você era criança. Talvez você pense isso ainda hoje. Coitado de Jesus por ter morrido naquela cruz. Hoje eu penso, coitado de mim, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Aquela cruz não foi um acidente na vida de Jesus. Foi a execução do perfeito plano de Deus. E eu e você estamos envolvidos nesse plano de Deus, o plano da redenção. Porque você foi redimido por causa do perfeito plano de Deus, que levou Jesus Cristo aí para uma cruz. Hoje eu entendo que Jesus não era um coitado, não era alguém sem sorte, não era alguém que não contou com a benevolência de Pilatos. Não. Jesus estava controlando absolutamente tudo o que aconteceu naquele dia. Por isso, naquele dia, tudo deu certo. Tudo, porque se tratava do plano eterno de Deus em execução. Tudo que aconteceu naquele dia perfazia o plano perfeito de Deus, que agiu através dos imperfeitos planos de Pilatos. O plano de Deus para salvar a humanidade, irmãos, sempre foi a cruz. Deus nunca teve outra opção. Essa foi a única opção que Deus disponibilizou. Sempre foi a cruz. A crucificação não foi apenas um evento histórico, é também. Mas a crucificação é muito mais do que isso. É o centro da história redentora de Deus, onde todos os eventos do Antigo Testamento apontavam para esse momento. E tudo que se segue após esse momento flui a partir da cruz de Cristo. A morte de Jesus, então, é o cumprimento do plano divino. É um ato de amor que oferece redenção e esperança à humanidade. Na eternidade passada, as pessoas da Trindade firmaram um pacto, o pacto da redenção, onde Jesus Cristo foi escolhido para ser o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Assim sendo, todo o Antigo Testamento foi desenvolvido tendo em mente a cruz de Cristo. Por isso, a Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 21, 23, Deuteronômio, lá atrás, séculos antes de Jesus, esse texto diz assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí quando nós olhamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Paulo olha para esse texto de Deuteronômio e disse assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio estava falando de Jesus Cristo lá na antiga aliança. Veja o que o Salmo 22 diz a respeito de Jesus. Salmo 22. Eu vou abrir aqui. Vou citar alguns trechos para vocês. Veja como esse salmo fala claramente do sofrimento de Jesus Cristo naquela cruz. É um dos meus salmos preferidos. Veja se você não consegue vislumbrar Jesus Cristo. Salmos centenas de anos antes de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Não são essas palavras de Jesus na cruz? Porque está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Verso 6. Mas eu sou verme e não homem,
motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Caçoam de mim todos que me veem, balançando a cabeça. Mateus cita esse verso certinho, assim, do jeito que está aqui. Lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Exatamente como aconteceu na cruz de Jesus. Verso 4. Como água, 14, desculpe, verso 14. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Verso 16. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Isso não foi o que aconteceu com Jesus? Ora, verso 17. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me cercaram com desprezo. Não é isso que Mateus diz acerca de Jesus, citando esse texto? Quando foram quebrar a perna de Jesus, viram que ele estava morto. Aí Mateus se lembrou disso e disse: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sorte pelas minhas vestes. Não foi isso que os oficiais fizeram enquanto Jesus estava na cruz? Veja, irmãos, como o Salmo 26 é um salmo messiânico que fala abertamente sobre o sacrifício do nosso Senhor. Eu poderia, mas eu não vou fazer isso por causa do tempo, mas fica de tarefa para você. Poderia ler Isaías 53 todinho. Você vai ver Jesus Cristo. Eu poderia também citar outros textos, vindo dos profetas principalmente, para mostrar para você que Jesus, a cruz sempre foi o centro da história, tanto na antiga quanto na nova aliança. E para nós, cristãos, as profecias do Antigo Testamento servem como um testemunho forte e poderoso da fidelidade de Deus. Nos revela quem Deus é. E também é uma garantia para nós de que se Ele cumpriu essas profecias, Ele também vai cumprir as demais profecias que nós aguardamos. Então podemos seguramente confiar que se Ele prometeu que vai voltar, Ele vai voltar. Porque tudo que Ele prometeu na primeira vinda, Ele cumpriu. E agora nós aguardamos a vinda do nosso Redentor, e Ele vai cumprir. O cumprimento dessas profecias na morte de Jesus, irmãos, é uma prova de que Deus sempre cumpre suas promessas. E também é uma prova de que a história da redenção, iniciada lá na antiga aliança, encontra o seu clímax na cruz do Calvário. Essas profecias também sublinham a soberania de Deus na história da redenção. Desde o princípio, Deus tinha um plano, o plano de salvar a humanidade. E esse plano foi revelado de maneira progressiva na antiga aliança através dos profetas. A morte de Jesus não foi um acidente, tampouco uma tragédia inesperada. Foi apenas o cumprimento de um propósito divino, pré-ordenado na eternidade passada. Essa soberania divina é um tema central em todas as narrativas bíblicas, mostrando a mim e a você que mesmo nos momentos mais sombrios, como na crucificação de Jesus Cristo, Deus, o nosso Deus, está no controle, orquestrando tudo para o bem daqueles que o amam. Veja o que o Senhor disse aos seus discípulos que foram no sepulcro e foram vê-lo depois da sua ressurreição. Lucas 24, 25 a 26. Veja o que Jesus disse a eles. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer que tudo que os profetas falaram. Vocês se demoraram demais para crer nisso. Não devia Cristo sofrer? Não devia Cristo passar por essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Jesus mostrou para os seus discípulos que toda a Escritura falava a respeito dele. Não à toa, um famoso teólogo certa feita disse: antes de Deus falar haja luz, ele disse haja cruz. Cruz era o seu plano. Agora pensando em nós, irmãos, nós também fazemos planos. Nós também planejamos as coisas. E quantas vezes nossos planos são frustrados? Quantas e quantas vezes as coisas não saem do jeito que nós planejamos? Às vezes dá mais azar do que Pilatos, a gente pensa assim ainda.
Pilatos, só esses errinhos aí, só esses planos frustrados, ele não me conhece, ele vê os meus planos. Quantas tentativas você já realizou aí para resolver os seus problemas, mas as coisas não deram certo para você. Muitas vezes, irmãos, as tribulações passam sobre nós como um rolo compressor. E você mal levanta o rolo, dá uma ré, passa por cima de você de novo. Aí você pensa que agora vai, está tudo resolvido, lá vem o rolo compressor e te esmaga mais uma vez. Irmão, seria desesperador para nós se nós não entendêssemos que Deus tem um controle absoluto sobre tudo que acontece conosco. Que desespero seria se o meu e o seu Deus não tivesse controle sobre a nossa vida. Se cremos no mesmo Deus que conduziu a sua própria história, que conduziu Jesus Cristo para a cruz, então nós podemos e devemos descansar na soberania desse Deus. Lembre-se que quando tudo estiver dando errado para você, não está dando errado para Deus jamais. E todas as suas lutas, todas as suas provações, todas as suas decepções devem ser vistas sobre a ótica do que nós aprendemos hoje. Que Deus age perfeitamente em meio aos nossos imperfeitos planos. Se Deus está no controle, isso significa que eu não estou. E saber que Ele controla a minha vida é motivo de refrigério para a minha alma. Porque óbvio que os planos do Senhor são melhores, infinitamente melhores do que os meus. Meus planos são humanos, falhos, manchados pelo pecado. Meus planos são egoístas. Os planos do Senhor não são assim. Os planos do Senhor são perfeitos. Não são falhos e desprovidos de sabedoria como são os meus. Ouça, irmãos. Quando tudo estiver ruindo para você, quando nada do que você planejou deu certo, então não murmure. Não se volte contra Deus. Não se volte contra a comunidade da fé. Não abandone a fé a seus irmãos e Deus. Apenas olhe para a cruz e veja o quanto Ele sofreu por você naquela cruz. Olhar para a cruz é o melhor remédio para um coração descontente e atribulado, porque nos faz lembrar que nenhum sofrimento desse lado da vida pode ser comparado ao sofrimento de Jesus naquela cruz. Nada se compara. Pode juntar o sofrimento de toda a humanidade. Não se compara ao sofrimento de Jesus naquela cruz. Por quê? Porque naquela cruz, Jesus recebeu toda a ira do Pai no seu lugar. O que são então as nossas tribulações? O que são nossos planos fracassados? O que são as nossas decepções? O que são os nossos planos que não deram certo diante de tudo isso? O que são nossas enfermidades perto do que nós merecíamos receber e não recebemos porque o Senhor as recebeu em nosso lugar? Eu não sei quanto a você, mas saber que tudo o que Deus faz é perfeito e visa o meu bem, ainda que contrarie os meus planos, ainda que isso me custe caro, saber que Deus é que está no controle da minha vida é para mim um consolo. E deve ser para você também. Porque não há consolo fora da cruz de Cristo. Não há consolo fora da cruz de Cristo. Eu já passei do meu tempo aqui, eu quero pedir a você que baixe sua cabeça. Vamos orar.